Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Bem-vindos! Eu sou a Luísa Moscato. Eu sou Leandro Santos. E eu sou Isadora Hoff. E esse é o podcast Todavia. No episódio de hoje, trazemos a Janessa Pagnussá, doutoranda em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, que falará sobre fenomenologia em Michel-Henry. A gente abre o programa agradecendo. Muito obrigada, Janessa, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conversando com a gente hoje. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite da equipe podcast Todavia, nas pessoas da Isadora, do Leandro, da Luísa e também a coordenação do professor Eduardo. Então, parabéns pela iniciativa, obrigada pela oportunidade de estar falando e trazendo um pouquinho da minha pesquisa, um pouco do meu trabalho sobre a fenomenologia de Michel-Henry. Ótimo. E, Janessa, o que fez com que o Michel-Henry inaugurasse uma nova fenomenologia? Quais que eram as questões acerca da fenomenologia tradicional husserliana que o incomodavam? Bem, Michel-Henry, ele busca uma nova fundamentação para a fenomenologia a partir do que ele chama de fenomenologia da vida ou fenomenologia material. Então, os estudos sobre a sua teoria, apesar de ainda bem recentes, mas já identificam como uma teoria muito profunda, mais profunda do século XX, por trazer o que até então não havia sido considerado na fenomenologia histórica, que é uma fenomenologia que estuda a questão do ego, do aparecer ao ser, ou seja, desse autoaparecer. Então, o que isso significa? Michel-Henry, ele procura trazer uma inversão fenomenológica, ou seja, ele parte do ser para chegar a um ego primordial, ao primeiro aparecer ao ser. Então, esse aparecer, ele pode ser descrito como uma autoafecção, em que o ser é afetado a si mesmo, em sua própria manifestação originária. Então, desde a sua primeira obra, que é resultante de uma tese de doutorado dele, que, bem, a obra tem mais de 900 páginas na versão francesa, mas ele procura trazer esse problema ao longo das páginas, que é essa essência da manifestação do ser. Então, a fenomenologia material, e assim é o nome de uma obra posterior também, ele descreve a relação e os contrapontos estabelecidos com Russell. Então, principalmente em uma leitura minuciosa que ele faz da obra russeliana. Ele procura apresentar um novo método de descrever essa essência da manifestação do ser através dessa inversão fenomenológica do ego, proposto por Russell. Então, ele não traz o ego tal qual a concepção de Russell. Ele apresenta uma fenomenologia radical e originária que parte da concepção do ser para um ego, que é manifestado no ser. Então, é o interior a esse ser. E é por isso que ele cria essa fenomenologia da vida a partir de uma revisão teórica da tradição fenomenológica. Então, não só de Russell, mas também de todos os demais fenomenólogos, como Heidegger, Levinas, Ricoeur, Merleau-Ponty, que também se basearam em Russell para criar as suas teorias, a sua fenomenologia. Então, ele reconhece as teorias de Russell e de Heidegger, mas ele fala que faltou esse começo originário da fenomenologia. Então, o que seria esse começo do ser ontológico? Ele até descreve que as teorias refletiram sobre esse aparecer originário, mas elas não conseguiram designar o começo do ser, esse primeiro aparecer.
Então, ele inaugura essa fenomenologia radical, procura trazer essa nova fenomenologia imanente, através do que a fenomenologia histórica não conseguiu descrever, pela falta do aparecer ao ser, a falta de um ego originário que determina o começo da vida. Então, ele faz um retorno ao cartesianismo, a partir de Russell, das meditações cartesianas. Ele chega a Descartes e propõe a fenomenologia da vida como um novo método para descrever o cogito. Então, o que ele vai rejeitar na fenomenologia de Russell? Ele vai rejeitar a intencionalidade, essa consciência intencional, que o ponto para a redução transcendental de Russell, né? E Henri defende a ideia de uma não intencionalidade. É uma manifestação pura, que se dá antes do ser. Então, ele rejeita essa concepção de Russell de partir do mundo, de uma redução transcendental fenomenológica, para se chegar à ideia de ser, dos fenômenos que se manifestam na consciência intencional. Então, ele parte do ser e rejeita essa ideia de que começar pela existência do mundo, reduzindo a consciência, é algo que Henri não aceita, porque para ele o começo é o que antecede o ser. Então, Henri ele faz essa inversão fenomenológica de toda a fenomenologia histórica de Russell e de seus sucessores para procurar descrever a originariedade de sua teoria. Então, ele considera que, a partir das meditações cartesianas escritas por Russell, ele chega ao pressuposto de que Descartes tenha previsto um aparecer ao ser, mas ele não conseguiu levar adiante essa teoria. Então, a partir disso, Henri aponta para essa inversão fenomenológica, essa fenomenologia da vida. E a partir disso também há a tese de que o ser é autoafetado em uma fenomenalidade pura, originária e imanente. Então, por essa manifestação do ego em si mesmo, o eu se representa, e essa é a certeza da existência do si, essa é uma certeza originária. Não preciso de uma redução transcendental para a certeza da existência do ser. Então, ao designar a fenomenologia como um método não intencional, ele também rejeita essa redução dos objetos existentes no mundo. Ele parte para uma imanência pura e não uma imanência resultante de uma transcendência. Então, para ele, o ser não pode ser intencionado. Ele se manifesta em si mesmo. Então, a fenomenologia, ela está implicada, essa fenomenologia da vida, está implicada nesse aparecer e não no próprio sentido do ser, porque, para isso, o ser seria o ontológico e a fenomenalidade pura seria a fenomenologia, em que esse aparecer é imediato, é absoluto em sua originalidade e nos dá acesso ao ser como autoafecção da vida. Então, pela não intencionalidade, a fenomenalidade pura constitui o acesso aos fenômenos por essa distanciação com a exterioridade. Então, por não ser intencional, também não há uma transcendência. O ser é a imanência pura. Então, Henri designa que esse estudo da fenomenologia é a fenomenalidade pura como a essência dos fenômenos. A sua concepção de fenomenologia é a partir do próprio aparecer enquanto tal, a maneira pela qual ocorre a doação da vida ao ser enquanto ser, e não enquanto ente. E daí também há uma rejeição à fenomenologia de Heidegger. Então, na medida em que o aparecer aparece,
que o ente é suscetível a ser, já que o ente não pode ser fenomenalizado por si só. Então, o modo como ocorre essa fenomenalização da fenomenalidade se justifica pela fenomenologia da vida, que se difere da chamada fenomenologia histórica. Então, a qual ele não conseguiu, a fenomenologia histórica não conseguiu apresentar a certeza do ego, somente a partir dele, enquanto ser ontológico, somente a partir do ser, e não dessa manifestação pura. Parece redundante falar de manifestação pura e da fenomenologia, a fenomenalidade pura da fenomenologia, mas é essa o grande ponto que Henri busca, né? Ele não considera os objetos como fenômenos que aparecem ao ser, mas que essa fenomenalização se dá como um modo de doação do aparecer, que antecede o ser numa experiência autoafetiva. Então, o ser é autoafectado por uma manifestação pura. E esse é o ponto que seria o anverso da fenomenologia cartesiana, para designar a subjetividade em sua imanência radical e o aparecer como fenomenalidade pura. Então, partindo de Descartes, Henri de Russell, ele chega a Descartes, e ali, a partir de Descartes, ele designa o cogito como aquele que inicia o processo fenomenológico. Então, Henri faz todo esse processo de rejeição, de contrastar os conceitos bruxelianos e toda a fenomenologia histórica, para chegar de volta a Descartes e dizer que, a partir dali, ele vai interpretar Descartes de uma outra forma. Porque ele acredita que Descartes deixou uma lacuna a ser esclarecida. E o cogito cartesiano, que aponta para aquele que entende, que duvida e que deseja através do pensamento, há um ego que antecede isso e que Descartes percebeu, mas ele não seguiu esse caminho, ele o abandonou, né? E Henri resgata isso, resgata esse ego que não pode ser confundido com um fundamento ontológico, porque ele é anterior a isso, anterior ao ser. Mas ele se manifesta de imediato a ele. Então, esse ser e esse ego primordial são manifestações puras, imanentes, absolutas, que se manifestam no mesmo instante em que são doados na vida. Então, a grande originalidade de Henri considera a certeza do cogito pelo eu penso cartesiano. Então, ele concorda com Descartes de que o cogito seria o ser, como aparecer puro, enquanto doação em si mesmo, e que se opõe ao aparecer da intencionalidade e de tudo que está fora de si. Então, nesse sentido, Descartes estava certo ao afirmar o cogito, porém ele não descreveu essa essência do pensamento do ser, o pensamento imanente ao ser. Então, para Descartes, o aparecer é o pensamento, na medida que ele rejeita todas as coisas externas e retém apenas a aparência delas. Então, acreditou no começo, eu penso, eu sou, né? Quando ele afirma a tese cartesiana, que designa a existência do ser a partir do pensamento. Mas o abandono do cartesianismo, do começo desse ego, se deu pela redução fenomenológica, no sentido Henri evidencia que, ao afirmar o cogito ergo sum, penso, logo existo, esse ergo, o termo ergo, né, logo, seria a designação de uma definição fenomenológica do ser enquanto revelação do aparecer. Mas a originalidade, antes do próprio ser, se dá com o primeiro aparecer da vida, o ego enquanto imanência pura e originária. Então, Henri,
ele opera de um modo nemo ante me, ou seja, um antes, né? Inaugurando essa originalidade do ser absoluto e a profundidade do seu método filosófico, em que trata de uma fenomenologia pura, absoluta, originária, primordial, que perpassa as teorias da fenomenologia histórica e que apresenta uma nova formulação do aparecer ontológico. Então, na medida em que o ser coloca a dúvida como a própria certeza da sua existência, a afirmação de um primeiro aparecer que se manifesta na imanência do ser subjetivo. O puro aparecer é resultado da dúvida cartesiana, ao colocar em dúvida o ser, e que Descartes acabou ignorando na sua fenomenologia, enfim, na sua concepção, apenas justificando uma ontologia, porque o ser cartesiano é o ser da consciência, né? E Henri designa que esse começo que Descartes não conseguiu trazer seria um começo perdido, que se referia a esse conteúdo da autoafecção, dessa manifestação pura do ser, e que os autores da fenomenologia histórica também deixaram de lado, ao descrever o ser a partir desse começo cartesiano. E que ali está o grande ponto da fenomenologia, e ele traz até que o ego nem advém nem na época de Descartes, nem nos tempos que ela inaugura. Então, ninguém conseguiu trazer o que Henri está tentando trazer, essa fenomenalidade pura, que é o que ele irá caracterizar como fenomenologia. Porque esse ego, e relacionando isso com Russell, né? Esse ego, que é trazido lá em Russell como uma declinação do mundo transcendental à consciência, ao pensamento, não é necessária, né? Então, ele faz essa inversão, esse nemo ante me, né? É digamos, um retrocesso, talvez, seja a palavra, para buscar esse ego que antecede ao pensamento e que se manifesta de forma imanente. Então, antes do ser, haveria essa doação do ego. Esse puro ao parecer do ser seria o resultado da dúvida cartesiana, porque pelo cogito ergo sum, Descartes designa o cogito como a certeza da existência de um ser pensante, né? Então, esse sujeito pensante cartesiano, Henri considera como o ser enquanto pensamento, enquanto um ser que é trazido à luz da vida, à luz do mundo, né? Mas esse termo ergo, né, do cogito ergo sum, há uma originalidade que antecede essa essência. Então, penso, logo existo. O cogito, enquanto eu me represento, corresponde ao ser que dá conta de sua existência por meio da consciência. Então, Henri interpreta o ego cogito como eu me represento em meus princípios. Há um princípio antes do ser. E não precisaria colocar o ser nesse distanciamento consigo mesmo para ele se afirmar, porque ele mesmo se manifesta, segundo Henri. E esse é uma grande característica, um grande ponto da sua teoria, e o ponto primordial, assim, e o grande problema também, porque é tentar buscar o que seria esse ego primordial que antecede o ser, porque às vezes é difícil pensar em uma fenomenalidade da fenomenologia, é difícil pensar em algo que antecede o nosso próprio pensamento, que antecede o ser consciente.
e que Henry procura defender essa ideia, né? Mas por essa busca, sim, tem coisas que há muitas manifestações fenomenológicas que se dão, que se manifestam, que são doadas ao ser, que aparecem ao nosso pensamento, sem que possamos entender ao certo de onde que elas aparecem, de onde que elas vêm. Então, talvez seria esse o grande ponto que Henry procura elucidar, procura buscar. Tem algo que antecede o pensamento, que nos que procuramos buscar o que seria essa fenomenologia pura que nos aparece, né? Eu acho que esse é o grande ponto, e o que ele diz que a fenomenologia histórica não conseguiu trazer, né? Porque a fenomenologia de Russell faz sempre uma redução a partir do mundo, né, transcendental, né? Eu acho muito engraçado que, pelo pouco que eu estudei de fenomenologia, eu percebo que os fenomenólogos, eles aceitam Descartes como ok, tu tá certo, tu fez um ótimo trabalho, só que tu pecou em tal ponto, tu tá certo, mas não tá certo. Ele é o pai da fenomenologia, né, o fundador da fenomenologia, mas ele sempre tem um ponto que ele faltou. Se não é em tal, é em outro ou é em outro. E pobrezinho do Descartes, né? É verdade. E Henry já tenta buscar em Descartes e ainda ele já percorre, né, toda a fenomenologia histórica ali, né, vai rejeitando, né, assim, o que parece, né, que ele vai rejeitando tudo até chegar a Descartes e dizer, bom, ele ele errou nesse ponto, mas ele não percebeu tal coisa, né, que esse aparecer ao ser que ele podia ter seguido esse caminho e acabou não seguindo, né? Enfim. Sim, Descartes pecou, mas ele foi no caminho certo. Então, isso aí, vamos Descartes. Isso. Ao mesmo tempo que ele levanta críticas, ele traz alguns elogios assim a Descartes, né? E diz, o ponto é esse, sabe? É isso que ninguém viu e eu vou trazer agora. Perfeito, Janessa. Mas tu poderia nos explicar o que significa dizer que a essência do ser se manifesta nela mesma? E o que o Henrique quer dizer quando afirma a impossibilidade de sair de si mesmo? Que é um ponto que eu gostaria de elucidar. Sim, é um ponto bem interessante. Essa afirmação de Henry da impossibilidade da vida de sair de si mesma, e ele retoma isso várias vezes e já aponta isso também na obra A Essência da Manifestação. Ele se refere a essa impossibilidade da vida não poder se distanciar de si mesma, porque a vida, a fenomenologia da vida, que é o ponto da sua teoria, a vida se sente a si mesma, ela se manifesta em si mesma, ela é revelada, doada em si mesma. Ela não necessita de nada, nada no mundo, ela não precisa ser exteriorizada para a sua existência, e ela jamais poderá, de fato, revelar o que há nessa interioridade que chamamos de vida. Então, a nossa vida é o que há em nós, nesse poder originário de existência que se revela em nós mesmos, em nossos afetos, em nossos... no sentir-se a si mesmo. E independente de qualquer relação que obtivermos com os outros, com
com o externo, com o mundo. A vida, ela essa fenomenologia da vida, ela tem um conteúdo próprio. A vida emerge espontaneamente em cada pessoa, em cada indivíduo. Então, essa impossibilidade de escapar de si mesmo, que Henri traz, é a relação original dela consigo mesma, essa sua constituição imanente. Então, através dessa interioridade, a vida é vivida, gerando cada singularidade destituída da escolha da sua subjetividade. Então, a vida, ela escolhe antes mesmo da própria existência do ser. Então, há um aparecer originário e a vida que vive a si mesmo em cada subjetividade. Então, tudo que o ego vive, experimenta a si mesmo, é um aparecer originário, é o aparecer da vida. Esse ego que experimenta a sua essência, que se revela nela mesma, não precisando de nada externo a ela para se revelar, já que toda a exterioridade ela não é subjetiva, ela é mundana, é objetividade. Então, portanto, não pode fazer parte da essência do ser. A vida, ela revela somente o que ela é, essa originalidade se manifesta de modo não intencional. Então, ela sempre vai se revelar como verdadeira, como um conteúdo próprio, que se manifesta nela mesma e nada além dela. Então, todas as coisas externas, Henri aponta que ela pode nos enganar. Só que nós não nos enganamos com o que é manifestado em nós mesmos, em nossa interioridade, em nossos sentimentos, pois eles afetam cada ser de um modo distinto. Então, cada ser possui essa sua singularidade antes mesmo de serem manifestados no mundo. Então, essa concepção de vida originária, absoluta, imanente, que se manifesta em si mesma como autoafecção, não há um distanciamento entre o ser e a sua essência. Então, essa essência seria uma autoafecção em que os afetos, eles são revelados nessa fenomenalidade pura. Então, nesse poder que a vida tem de manifestar-se em si mesma. Isso que essa impossibilidade de escapar-se de si mesma. Tudo está revelado de forma imanente nessa interioridade da vida, nessa invisibilidade da vida. E esse é o grande ponto que Henri traz. Então, não há como eu fugir disso. Janessa, uma coisa, eu acho bem confusa, assim, essa teoria. Tá saindo, tipo, fumaça da minha cabeça enquanto eu tento pensar, então talvez eu esteja errada. Mas o que eu não consegui distinguir ainda direito é, assim, esse ego originário, ele é como se ele fosse individual para cada ser que tem um ego originário, o essencial, ou é como tu coloca absoluto, às vezes eu me confundo, parecendo que é como se fosse um ego único que ele se distingue em cada um, sabe? Eu não sei se eu fiquei confuso do que eu falei. Sim, é isso mesmo. Esse ego seria um ego primordial que é manifestado antes do ser, antes do próprio pensamento, e é dado em cada ser de forma única. Então, cada ser é autoafetado, né? Autoafetado porque é em si mesmo, por esse ego singular, absoluto, originário, mas em cada ser de um modo distinto. É como se fosse um todo que ele se distingue nos uns separados, ou não? Seria, cada ser possui um ego. Tá, isso sim, é isso que eu tava em dúvida se era Isso. Tá, entendi. Cada ser possui um ego, mas daí
o grande ponto, o grande problema, na verdade, e esse é o meu problema de pesquisa, é o que é o ego, né? É algo que se manifesta antes do meu pensamento, antes do ser, mas como eu sei o que é o ego, sabe? É algo que me autoafeta, mas o que é esse ego, sabe? Ele traz esse ponto originário, mas é um grande problema. Dando seguimento, qual que tu acha que é a importância de Deus na argumentação do Henry e na crítica dele à racionalidade exacerbada que nos faz deixar de lado a nossa subjetividade? Que seria aquele estado de barbárie que ele coloca, né? Sim. Bem, a argumentação de Henry... na argumentação de Henry que ele faz da tese cartesiana tem essa concepção que ele ignora a ideia de Deus como uma divindade para a manifestação do ser. Então, tem isso, né? Então, ele conduz a sua teoria para essa manifestação da vida em si mesma, né? E ele não traz a ideia de Deus como Descartes faz a partir da dúvida, do gênio maligno, né, propenso a nos enganar em nossas ilusões e sonhos. E ao trazer Deus como vida e não como divindade, ele ataca a tradição da religião e é justamente isso que ele apresenta como um argumento que a fenomenologia histórica distanciou o ser de sua essência, dessa autoafecção imanente, né? Mas tem outro ponto que é preciso deixar claro também, que nas obras finais de Henry, que é Eu Sou a Verdade, Palavras de Cristo e a parte final da encarnação, ele traz a ideia, talvez, de um cristianismo, de Deus, como um retorno às coisas mesmas. Aí ele traz uma arquivida, uma arquinteligibilidade. Ali ele se refere a várias passagens bíblicas, inclusive do Evangelho de São João, por exemplo. Mas daí é uma outra perspectiva da sua teoria, assim, um outro problema, talvez bem mais complicado, porque entra em questão se ele se referia realmente ao cristianismo, enfim, se ele tenha realmente se convertido ao cristianismo ao final da sua vida, porque ele traz isso somente nas obras finais, ou não, né? Mas trazendo essa questão da racionalidade, né, que você pergunta sobre essa racionalidade exacerbada. Então, na sua crítica à racionalidade cartesiana, que ele parte de Russell, e para chegar a Descartes, e dizer que ele estava certo em determinado ponto, mas que não conseguiu seguir esse caminho do autoaparecer do ser, ao colocar em dúvida a existência do ser e todas as coisas exteriores, Descartes descreve a existência desse Deus enganador, né? E Henry, fazendo essa interpretação de Descartes, ele considera o aparecer como uma determinação da alma. Então, a alma cartesiana seria o que Henry vai chamar de vida. Porque, por exemplo, se durante o sono, né, se durante o sono eu posso sonhar que estou com dor, e ao acordar não saber se foi sonho ou realidade, e isso é o próprio Descartes remete a esse exemplo, ele remete ao aparecer fenomenológico, a uma autoafecção da vida que se sente e se experimenta a si mesma. Então, é algo que não é remetido ao pensamento do ser, mas é uma autorrevelação. E nesse ponto, talvez seja um outro ponto assim, que Henry aponta,
de que Descartes reconheceu essa autorrevelação, mas que ele não a desenvolveu, né? Então, Descartes declara que, no mínimo, parece que eu vejo, né? Então, o videre video, né? Então, não quer dizer que eu penso que vejo, como se videre fosse esse cogitatum, né? E do qual esse videor seria o cogito. Então, Henri, a partir disso, ele traz 3 pontos, 3 teses cartesianas, em que a redução desse videor ao videre, como sentir imanente do pensamento é rejeitada. Ou seja, seria essa certeza do começo não reside no ver enganador, a alma não pode ser sentida, e o outro ponto é o aparecer em sua revelação originária a si mesmo, ignora a êxtase, que é o que ele vai dizer que é a exterioridade do mundo. Então, esse cogitato, que seria ele não pode ser compreendido de forma imanente, porque ele é sempre colocado na via da dúvida, por ser uma coisa exterior que pode me enganar. Então, o próprio cogito cartesiano sempre será duvidoso através do seu método redutivo do cogitato, enquanto representatividade objetiva ao pensamento, enquanto essa redução ao pensamento. Então, o cogito encontra a sua fenomenalização mais cabal na proposição do videre videre, que é a expressão parece-me que vejo. Então, esse ver cartesiano, ele é enganador, e ele afirma que esse ver é sensível. Então, o ver da vida no seu próprio aparecer, ele não... Enquanto Descartes traz como enganador, Henri traz como um ver sensível da vida. Então, esse videre seria um modo de fenomenalização duvidosa daquilo que vê, né? E esse videor seria o sentir-se a si mesmo, ou seja, uma fenomenalização enquanto uma doação de si mesma, e o que afastaria toda a possibilidade de dúvida pela experiência imediata ao próprio ver. Então, se o próprio Descartes afirma que o ver, essa percepção, pode nos enganar, esse parece-me que vejo é o aparecer, o ver fenomenológico, então um ego que antecede o ser, mas que se manifesta nele mesmo, não remetendo isso a uma divindade, né? Então, pensar ver é sentir ver. A vida, ela se manifesta em si mesma, independente da racionalidade, do pensamento. Ela se revela tanto no sonho como quando estou acordado, porque o ego, o sentir, é anterior ao pensar. Descartes não deixou de afirmar que sentimos que vemos, que ouvimos, que sentimos nessa experimentação da vida em si mesmo. Ele traz que, talvez como um elogio a Descartes, mas esse ver, ele não é consciente, ele é fenomenologicamente imanente. Talvez esse seria o ponto também, que é o começo perdido em Descartes, essa vida afetiva, né, essa afetividade imanente, como uma rejeição à racionalidade. Então, essa vida que se dá a si mesma, ela se manifesta a si mesma, e quanto mais ela se distancia no mundo, é o que irá levar à barbárie, por exemplo. Então, quanto mais estamos próximos de nós mesmos, mais a vida irá se manifestar a nós mesmos, sem que isso possa nos levar à barbárie, porque a objetividade do mundo, enfim, daí Henri traz que os bens de consumo, toda essa questão pode levar a uma barbárie.
Janessa, tu pode nos explicar quais são os significados de afetividade, imanência e ipseidade dentro da teoria fenomenológica de Henri sobre a vida? São três conceitos muito importantes, acho que assim essenciais, né? Principalmente essa questão da afetividade, porque Henri, ao trazer a fenomenologia material, a materialidade fenomenológica é a afetividade da vida. Então, eu vou começar pelo conceito de imanência, para chegar a isso, que acho que para seguir uma ordem de explicação mais clara, assim. A imanência que Henri traz é essa fenomenalidade pura e originária do ser. Então, essa imanência não é as vivências do cogito dadas lá pela redução fenomenológica que Russell aponta. Essa imanência é algo anterior a esse cogito, né, ao ser. Então, essa imanência, ela não é resultante de uma transcendência, de uma redução transcendental, tal como Russell aponta. Essa imanência, ela é uma imanência pura, sem qualquer necessidade com o mundo exterior para a sua manifestação. Então, o ser, ele é autoafetado em si mesmo de uma forma imanente. Então, Henri aponta a ausência de todo o horizonte transcendental para designar o que é a imanência. Então, o transcendente se dará posteriormente. Então, a imanência, ela é algo que se dá anterior ao ser, e que o transcendente se dará posteriormente na exteriorização com o mundo. Só que aqui é um ponto que preciso deixar claro na teoria de Henri, que isso ocorre de modo instantâneo, né? Essas manifestações são instantâneas, assim, não é algo que ocorre primeiro uma coisa, depois outra. Mas, assim, são algo em separado para explicar, mas são dadas em um modo instantaneamente ao mesmo tempo, enfim, né? Então, essa imanência que Henri aponta, esse conceito de imanência, é dada como uma autoafecção. Eu sou autoafectada, digo autoafectada porque eu mesma, né, em mim mesma. Então, essa imanência é uma estrutura dessa autoafecção do ego. Então, na medida em que eu sou autoafectada, na medida que eu sou autoafectado por algo imanente, ao mesmo tempo também eu concebo a minha matéria fenomenológica. O que é a matéria fenomenológica em Henri? É a afetividade. A afetividade é o que eu sinto a mim mesma, e isso é algo que me torna única, singular. Então, o que é a afetividade? A afetividade é o que só eu sinto, são os afetos, são as emoções, são os sentimentos que se dão a mim, nessa minha imanência, são doados a mim, manifestados, revelados na minha vida, antes mesmo que eu mesmo possa ter conhecimento deles, porque ora sou afetado por uma vontade de chorar e não sei o motivo, de onde vem. Então, essa é a vida. A vida, ela é fenomenológica, ela é dada por essas manifestações afetivas, porque a vida é afetiva. Então, essa é a grande concepção da fenomenologia em Henri, que essa manifestação afetiva imanente, essa afetividade, é uma força, um poder que o ego possui de se manifestar no ser.
Então, é a força que nos impulsiona. Então, a vida é invisível nessa experiência originária. Eu tenho muitas vivências afetivas de alegria, de sofrimento, de estresse, de ansiedade. Esses são os afetos que são manifestados em mim. Então, essa é a matéria fenomenológica que me constitui como sendo eu, como sendo uma ipseidade, né? Então, aí que resulta a questão da ipseidade como uma singularidade. Tudo isso me constitui essas experiências subjetivas que se dão na minha singularidade, me constitui como um ser com ipseidade. A ipseidade pode ser entendida como uma unicidade dessas vivências afetivas. Cada ser vivencia as suas experiências afetivas de uma forma distinta. Então, cada afetividade como uma energia vivida, como essa força, esse poder de manifestação que se manifesta a mim sem saber de onde vem, de uma maneira não intencional, é que me constitui como a ipseidade, que faz com que eu seja uma ipseidade, como a ipseidade de cada essência, cada singularidade, enfim, como cada objetividade imanente, cada ser imanente. Então, o ser, ele não é constituído por coisas externas, mas por esses afetos, por essas vivências afetivas, na revelação singular em cada ser. Ou seja, essa força, ela é manifestada de formas distintas em cada vida, né? Em cada pessoa. A dor que eu sinto é distinta da dor que outra pessoa sente. O sofrimento que eu sinto, só eu sinto, não... outra pessoa não vai sentir o mesmo sofrimento que o meu, ou a mesma alegria minha. E como que ocorre a constituição desse sujeito quando a interioridade se sobrepõe à exterioridade? Existiria uma essência que o direciona para além da influência existente nas relações, Janessa? Então, essa interioridade seria a interioridade da vida, né? Essa interioridade entendida como a vida aqui, que se manifesta anteriormente a toda a exterioridade do mundo. Então, a interioridade aqui para Henri é que essa invisibilidade da vida, o que eu não posso ver, é só o que nós conhecemos de fato, o que nós sentimos de fato em cada um. E que a interioridade, Henri costuma dizer que é a obscuridade da vida, é algo obscuro, porque esse sentir-se é algo que nós não podemos acessar nas outras pessoas. A gente se sente, né, sentimos-nos a nós mesmos nessa obscuridade, nessa invisibilidade que nem nós não conseguimos ver, mas a gente sente, né, tá aí, tá nessa interioridade nossa, né. E no momento que o invisível... Aí vocês vão me perguntar, né, mas essa interioridade, mas ela pode ser trazida à luz do mundo, né, a essa exterioridade? Sim, porque a interioridade é uma condição para a exterioridade, para a representação do ser no mundo, para o visível, né? Em que medida? Na medida em que eu procuro revelar os meus afetos, procuro dizer os meus sentimentos. Então, nunca vai ser de fato tal qual nós sentimos, tal qual
está na nossa interioridade, vamos conseguir revelar ao mundo, né? E a teoria de Michel Henry, ela nos faz pensar muito sobre a nossa vida, os nossos afetos, os nossos sentimentos, as emoções e o modo como nós exteriorizamos isso, o modo como nós demonstramos isso, né? Aos outros, ao mundo. E aí que nós percebemos que realmente nós não podemos conhecer a vida de uma outra pessoa, porque está aí na interioridade daquela pessoa. Então, um fato, um exemplo, por exemplo, um exemplo que pode ser citado disso é quando exteriorizamos um sentimento de alegria, de entusiasmo, e a outra pessoa diz, ok, sabe, não vai entender a alegria que de fato se passa, que se manifesta em mim, por mais que eu tente contar, revelar. E um outro exemplo também é o amor, né? O amor, a amizade, enfim, esses afetos, eles se manifestam na invisibilidade da vida. E nem sempre conseguimos trazer isso à luz do mundo. Então, porque isso está na minha interioridade. Então, Henry concebe a afetividade como a essência da vida, a matéria fenomenológica da vida, e por esse sentimento de si mesmo, ao sentir-se a si mesmo, é que a afetividade vai se revelando, né? Ela é a própria manifestação, nesse movimento de possibilidade do sofrer e do fluir, e que se dão na imanência da vida, nesse eu posso manifestar, nesse poder que a vida tem de se manifestar. E assim também ele traz que os afetos são o centro das relações intersubjetivas. Então, nós somos movidos por essa matéria fenomenológica da afetividade, porque a vida é afetiva. As nossas relações com os outros são afetivas. Esse movimento fenomenológico da vida se dá pelos afetos. O que nos move ao mundo são esses afetos. Então, na medida em que a afetividade se revela em sua própria essência e também na possibilidade da experiência do corpo subjetivo, porque Henry traz o corpo como subjetivo, que a partir desse eu posso, desse poder, é o que o move no mundo. Então, essa vida, enquanto uma relação afetiva consigo mesma e com os outros viventes, se dá pela doação dos afetos no sentir-se imediato em cada imanente, em cada ser imanente. Então, a vida que é a interioridade, que é essa invisibilidade, ela vem à luz, vai à luz da exterioridade através das manifestações primeiras que se dão através do corpo. O corpo é a manifestação primeira na exterioridade. Então, o corpo, em sua subjetividade, ele permite que a revelação dos afetos ocorra na exterioridade como uma possibilidade, como uma condição desse eu, desse si, de se manifestar, de manifestar essas tonalidades afetivas. Então, o corpo seria o local onde que se revelam esses afetos, essas tonalidades afetivas, um meio, enfim, entre o ser e o mundo, e a vida imanente em sua forma transcendental. Então, o corpo ele possui uma sabedoria e um poder próprio que permitem movimentá-lo imanentemente, por isso ele é subjetivo, e o meio que direciona a exterioridade, que torna o invisível da vida como visível ao mundo. Então, por essa possibilidade do eu posso, possui poderes que permitem essa revelação, essa
O corpo seria como uma unidade do saber e do sentir. Então, para Henri, nós não temos uma interioridade, nós somos uma interioridade que vai se revelando, e a afetividade seria essa essência que se revela para além da objetividade do mundo. Então, acho que a partir dessa interioridade do eu, que os afetos vão se exteriorizando, que esse eu vai se exteriorizando e se sobrepondo, enfim, ao mundo. Janessa, a gente já está se encaminhando para o final do nosso episódio, então eu vou até passar algumas perguntas que a gente sempre pergunta para os outros convidados também. Já é normal aqui. Que é o que te levou a fazer a filosofia, e eu tento ver qual que é o papel da filosofia, qual o papel que a filosofia pode cumprir na vida das pessoas. Bem, essa pergunta talvez seja a mais difícil de responder, né? O que me levou a fazer filosofia, porque muitas vezes nem nós sabemos ao certo o que nos levou a fazer filosofia, né? Mas eu costumo dizer que foi a filosofia que me escolheu, né? Eu sempre gostei muito de ler, desde a literatura aos clássicos, mas eu nunca me imaginei fazendo filosofia. Até porque os acessos aos livros, propriamente, da filosofia, eles só ocorreram quando eu ingressei na graduação. Então, a inscrição para o curso de filosofia foi oportuna na época da recém-chegada à Universidade Federal da Fronteira Sul, em Erechim, né? No começo, eu nem sabia de fato se era isso que eu queria cursar. Acho que sempre bate essa indecisão ao iniciarmos uma graduação, mas logo eu me identifiquei muito com a filosofia, pelo fato de sempre me questionar sobre quem sou eu, o que nos diferencia, nós, seres humanos, dos animais, por exemplo. Então, essa questão da identidade sempre me instigou muito. Talvez seriam essas inquietações, né, que me levaram a fazer filosofia. E por isso que, desde a minha graduação, enfim, desde o TCC, da dissertação e agora na tese, eu sempre pesquiso questões da identidade, da essência do ser, em diferentes filósofos, em diferentes linhas de pesquisa, mas sempre com essa interrogação da essência do ser, do que nos humaniza, do que nos torna único diante dos demais seres, ou o que nos diferencia também, enfim, uns dos outros, né? Então, o papel da filosofia, a gente sempre espera por uma resposta precisa, uma resposta pronta do porquê um curso de filosofia, um curso de graduação em determinada área, enfim, é importante, né? O motivo que nos leva a cursar. Mas uma das grandes indagações que perpassa a nossa cabeça por muitos anos, eu acho, e que sempre tentamos reconstruir uma resposta com o passar do tempo, qual o papel da filosofia, né? Então, acho que, na minha opinião, ela nos transforma. A filosofia, ela possui um sentido mais amplo, porque ela nos transforma muito enquanto pessoas, enquanto pesquisadores, enquanto professores, o nosso senso crítico, a nossa visão de ver e de agir no mundo muda muito. A forma, talvez, como vamos ler qualquer coisa, assim, desde um livro de literatura até um clássico é diferente, né? Então, acho que o papel da filosofia talvez estaria como um plano de fundo para várias outras coisas. Principalmente, ela nos oferece condições para que possamos, talvez, ler mais nas entrelinhas, justificar mais as nossas opiniões. Me parece que o papel da filosofia é de transformação, transformar os nossos pensamentos, nos conduzir a sempre argumentar baseado em tal e tal coisa,
mas que sempre há outra coisa possível, determinada perspectiva, cada problema, cada conceito, enfim, acho que pode gerar N motivos para questionamentos, para argumentações, para possibilidades. Acho que é um ver além do senso comum. Então, eu diria que a filosofia talvez não teria um papel específico, sim, mas ela teria vários papéis a assumir na vida de cada pessoa. Ou, talvez, como diria Henri, nessa vida fenomenológica afetiva, não sei. Então, eu acho que talvez seja isso, né? Esse papel de nos transformar, assim, enquanto sujeitos. Sem dúvida. Eu não sei vocês, tanto Leandro, Luísa, quanto os ouvintes, mas eu vou precisar de no mínimo umas 3 sessões de terapia para digerir esse episódio. E ao menos meia hora de literatura num dicionário, né? Porque que área complicada. Eu nunca vi. Fenomenologia é a essência da filosofia, né? Porque coisa mais abstrata não há. Mas, Janessa, eu falo acho que por todos, que foi ótimo o episódio. Vai deixar a gente com vários pontos de interrogação. E eu tô muito curiosa para ler mais sobre o assunto e tentar, pelo menos, ter mais pontos de interrogação para eu encher minha cabeça. Mas incrível, adorei. Henri, parabéns, conseguiu me fazer enlouquecer. Brincadeira. Mas ótimo. Sim, é difícil pegar o ponto, né, ali o fio da meada, digamos, do Michel Henry, assim, as leituras dele, assim, para tu ver, tu tem que fazer retomar bastante, sabe, essa fenomenologia de Russell e voltar e deixa a gente meio, assim, sabe, de um monte de ponto de pergunta mesmo, sabe, eu em Russell tenho um monte de pontos de perguntas ainda de Michel Henry, mas muito obrigada pela oportunidade, né? Eu que agradeço, espero que tenha sido um pouco compreensível, satisfatória, foi um prazer compartilhar um pouco da minha pesquisa, das minhas problematizações, então é sempre muito enriquecedor esse compartilhamento de saberes. Muito obrigada pela oportunidade mesmo. Nós que agradecemos.